nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio-Dia é uma produção de jornalistas da Universitária e estudantes do curso de jornalismo da UFRN. Locução e operação de áudio, Edinaldo Martins. Edição de áudio, Eduardo Pandolfi e William de Souza. Produção, Lívia Rodrigues. Redação e reportagem, Alícia Araripe, Arthur Nascimento, Germano Freitas, Lívia Rodrigues e Manuel Ataíde. Edição jornalística, César Barros. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma boa tarde, um excelente final de semana e até segunda-feira. Na sequência da nossa programação, tem o Contrafluxo. Jornal do Meio-Dia. Edinaldo, quer testar o microfone? Eu vou dividir aqui, meu amigo. Fala aí no seu. Vou ficar caladinho. Fala aí no seu. Oi. Bota mais perto da sua boca, tá? Oi. O seu também. Oi. Beleza. E sempre assim, E o seu Contrafluxo. é o de Jana, Oi. da feminista. Oi. Beleza. Pois ok. Você dá o bem também? Hã? Você dá o bem? Sou. Sem balbúrdia, viu? Essa palavra, cara, nojento, né? Balbúrdia. Você pode tentar dar um jeito aqui? A partir de agora. Olá, boa tarde. Boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Universitária. Para você que nos acompanha também pela transmissão na nossa página do Facebook. Hoje é sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2020. Agora são 12 horas e 35 minutos e nós vamos juntos até às 13 horas. Começa agora o programa Contrafluxo, uma parceria com a Rádio Universitária que tem o apoio do Adurne Sindicato. Eu me chamo Jana Sá e com o colega jornalista Rui Rocha. Estamos juntos todas as sextas neste horário para batermos um papo sobre política, educação e cultura. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Jana Sá. Boa tarde, ouvintes da FM Universitária. Boa tarde, pessoal. Pessoal que está no Facebook também nos acompanhando. É uma alegria contar com vocês. Vocês podem mandar comentários, né, pela nossa página, a página Programa Contrafluxo. Né? Podem mandar comentários, perguntas. Podem também contribuir, mandar pergunta, comentário, sugestão pelo WhatsApp. O nosso telefone é 98131-4441. Repetindo, 98131-4441. Então, E aqui conosco hoje está o coordenador-geral do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Norte, o Sindipetro RN, o Ives Corsinho, e também o diretor do Sindipetro, Rodolfo Vasconcelos, que vão falar sobre o quadro regional e nacional da luta dos petroleiros em greve, Rui. Boa tarde, Ives. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Jana. Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, pessoal. e boa tarde. É muito bom falar sobre esse assunto, né? É um assunto que tem sido pouco debatido. Mas então vamos seguir para os nossos destaques. E aí, os destaques da semana, quais são, Jana Sá? Bom, o destaque vai para mais um grande ataque às políticas sociais, Rui. As propostas de emenda à Constituição 186, 187 e 188, que foram encaminhadas pelo governo Bolsonaro ao Senado. As PECs, encaminhadas pelo governo, atacam as políticas sociais estabelecidas na Constituição de 1988, e em especial a saúde, a educação, a ciência e a tecnologia. A PEC 186, por exemplo, Rui, revoga todos os fundos estabelecidos na legislação infraconstitucional, dentre eles aqueles que estabelecem os recursos específicos para serem aplicados na ciência e na tecnologia. Já as PECs 187 e 188 propõem, dentre outras coisas, a redução dos salários dos servidores públicos de todos os entes federados em até, Rui, 25%. Isso mesmo. E o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, do Democratas do Rio, já disse que a PEC 188 está em análise, que está em análise no Senado, deverá ter rito de votação abreviado na Câmara dos Deputados.
e ter parte de seu texto promulgado imediatamente depois de votado pelos deputados. E a motivação, Rui, de mais esse corte pretendido é garantir o pagamento dos juros da dívida pública, cuja maioria dos títulos está nas mãos das instituições financeiras com lucros recordes ano após ano. E os analistas do mercado acusam o país de estar quebrado, mas será, Rui? Pois é, né, Jana? É uma história assim, o Brasil tem reservas, né? Tem reservas internacionais, e assim, muita gente desconsidera, né, que o Brasil tem feito um esforço muito grande para controlar o gasto público, né, já há muitos anos. Né? Dizem que a máquina pública está inchada, né, que o funcionário público no Brasil ganha muito acima de outros países. Dizem que o Brasil tem mais funcionários públicos do que outros países, e não é bem assim, né? Os países que fazem parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, empregam em média 22% da população ativa no setor público. Nos Estados Unidos, vejam só, nos Estados Unidos, que é um modelo para muita gente, 16% da população ativa está no serviço público. E no Brasil? No Brasil são apenas 12%. Isso mostra que tem muita conversa fiada aí, né, nessa história, né? Os salários também, o pessoal fala, porque funcionário público é marajá. Não é bem assim. Né? Dos cerca de 10 milhões e 500 mil trabalhadores do Executivo, nas 3 esferas, você vai olhar, a média salarial é cerca de R$ 3.800. Né? Por que o pessoal fala isso? Porque o funcionário público ganha muito. Na verdade, é uma estratégia para manter os salários em geral baixos. Né? Porque se o salário do funcionalismo público aumenta, né, muitas vezes as pessoas olham para a iniciativa privada e vão querer aumento também. Né? Então tem essa conversa, isso é preciso ser considerado. Né? Aí você vai olhar, isso aí é a média, né? R$ 3.800. A gente tem professores na rede pública recebendo cerca de R$ 2.000. Né? Veja só que absurdo. Né? Então, ainda tem essa história de você subtrair 25% da remuneração. Vejam só, qual vai ser a condição desse trabalhador? Como é que vai ficar a carreira? Como é que vai ficar o trabalho em sala de aula? Ou mesmo o profissional de saúde, o profissional de outras áreas, né? Isso aí realmente é um negócio sem pé nem cabeça. A outra PEC, a PEC 188, né, ela propõe o fim da vinculação dos recursos financeiros para a saúde e a educação. O que isso significa? Você tem recursos mínimos, garantidos constitucionalmente para essas áreas. Então, uma PEC como essa, ela pode retirar muito recurso da educação e da saúde. Né? Imagine a senhora que está aí na fila de cirurgia eletiva, que está esperando para fazer exame, consulta no SUS. O senhor que está esperando vaga na creche para colocar seu filho, ou que quer uma escola um pouquinho melhor para o seu filho, quer colocar seu filho num Cefet, né, num Instituto Federal, me diga, o que você acha do corte na educação? O que você acha do corte na saúde? E a outra ameaça é o Fundeb, né? O Fundeb está em risco. O Fundeb, que é o fundo que garante o financiamento para as crianças e para os adolescentes estudarem. Imagine, sem investir na criança e no adolescente, para onde é que esse país vai? O governo federal, ele está com uma proposta que é mais ou menos assim. Né? O governo continuaria complementando os recursos do Fundeb, mas a proposta seria repassar todos os recursos do salário e educação para os estados, para o Distrito Federal, para os municípios. Dessa forma, sinaliza que não haveria nenhum recurso novo. Né? Então, o Fundeb iria minguar, iria diminuir muito de tamanho. Isso significa arroxo grande na educação. Nós falamos aqui a semana passada, a semana retrasada, com o Getúlio Marques, né, o secretário de Estado da Educação, justamente nesse tema, né? Isso, ele comentou sobre isso também. Conversamos sobre, a pauta foi essa. Outra proposta, Rui, que está presente nessa PEC 188, é a de que os entes federados eles ficariam desobrigados de expandir a rede pública de educação. E os recursos públicos poderiam ser aplicados em escolas privadas, por meio de bolsas para educação básica. Além de tudo isto,
A PEC 188 torna ainda mais drástico o congelamento dos recursos previstos na emenda constitucional de número 95, Rui. Aí revoga o Fundo Social e a destinação de recursos para a educação e a Secretaria Executiva do FNPE. O Fundo Nacional, que é destinado para a educação pública, né? Isso. E saúde, né? Além de revogar a vinculação de recursos financeiros aplicados em saúde e variação do PIB. Então, Rui, eu acho que é preciso uma ampla mobilização contrária à aprovação dessas PECs, sob o risco de nós ficarmos correndo atrás dos prejuízos. Não podemos deixar que essas propostas elas virem emendas à Constituição, como foi o caso da 103, né, a que trata da reforma da Previdência, né, que será o nosso próximo destaque, a reforma da Previdência aqui no Estado, que é uma obrigação dessa emenda constitucional 103. Jana, depois que vira emenda constitucional, é mais difícil mudar isso. Né? Pois é, e assim, o que eu acho engraçado, né, Jana, quando alguém fala assim, eu acho engraçado, lá vem bronca, né? O Temer e o Bolsonaro, eles faziam 1000 promessas, não, porque os cortes, as reformas, eu chamo de contra-reformas, né? Os cortes das reformas vão trazer crescimento econômico, o desemprego vai diminuir, a dívida pública também. E depois de tanto corte, o que aconteceu, hein, Jana? Isso tudo aconteceu, Rui? Parece que não, viu? Nada disso. A dívida aumentou, o crescimento não veio, o desemprego continua alto. O pessoal fez muita propaganda aí, porque a economia está recuperando, a economia recuperando. A projeção é de crescimento de apenas 1% do PIB para esse ano. O desemprego continua muito alto, o desemprego está altíssimo. Eles prometiam 6 milhões de empregos com a reforma trabalhista e não chegaram nem perto disso. Vamos explicar direitinho. Uma outra coisa aí, a dívida pública. Imagina que você ganha R$1.000, e devia R$660 em 2014. Você vendeu a geladeira, o fogão, a TV, vendeu a Petrobras, vendeu aeroportos, vendeu um monte de coisa aí, e a sua dívida aumentou para R$800. O Paulo Guedes é um gênio, né, Jana? O cara é muito craque, muito fera. Nossa. Bolsonaro e seus ministros vivem dizendo que defendem as maiorias. Isso é conversa fiada. A maioria, né, os trabalhadores, as trabalhadoras, você que de manhã está no trabalho, de noite está no Uber, né, ou o contrário, está trabalhando de noite e está trabalhando a mais de Uber de dia. Você que vende cosméticos, você que vende doce, você que vende comida, que faz 1000 bicos. Bolsonaro fez o que para você? O que Bolsonaro fez para a maioria da população? Porque tem essa coisa, né? O Bolsonaro pega no pé das mulheres, dos negros, dos LGBTs, diz que representa a maioria. Não, ele nem representa nem a minoria, nem a maioria. A única minoria que ele representa é a minoria dos ricos, dos super ricos. Privilegiados. Dos privilegiados. É isso aí, Rodolfo. Pois é, né, Jana? Temos que ficar de olho nessa história aí, nessas PECs, porque elas vão piorar em muito as medidas recentes, todas essas medidas de austeridade, que na verdade é um nome bonitinho que o pessoal usa para enrolar a população. Tem que separar o que é austeridade de austericídio. Tem economia que sai caro. Nós estamos vendendo o futuro do país com isso aí. Mas tem mais destaque, né, Jana? Tem, Rui. Vamos falar aqui da reforma da Previdência, né? Ora, veja o dilema que o Estado do Rio Grande do Norte está vivendo, Rui. Tendo pela primeira vez um governo de origem popular, o Estado terá o prazo de até 31 de julho para fazer as adequações ao seu sistema previdenciário ou pode perder verbas da União. Isso mesmo, Rui. No que pese o governo Fátima ter lutado no plano nacional contra a reforma da Previdência, da maneira como ela foi concebida e aprovada no Congresso Nacional, Fátima terá agora que instituir o regime de previdência complementar no Rio Grande do Norte. Todas as alterações elas devem ser feitas por lei, Rui, que deverá estar em vigor até o dia 31 de julho. O cumprimento das regras é uma exigência para que estados e municípios tenham o certificado de regularidade previdenciária, que é necessário para receber transferências voluntárias da União e também para fazer os financiamentos com
com bancos públicos federais. Eu vejo o quanto a população foi derrotada, né, Jana? Com a reforma da Previdência, com a reforma, como ela foi aprovada pelo Congresso, eles também obrigaram, por lei, os estados e municípios a fazerem a reforma, senão eles ficam sem grana. E aí o trabalhador do estado, o fornecedor do estado vai ficar sem receber. Né? Esse é um risco muito grande. Na verdade, foi outra maldade lá de cima, que recai também sobre estados e municípios. Sim. E uma dessas regras, Rui, alguns já estão valendo, né? Existe uma PEC paralela também em votação já para ser encaminhada na Câmara. Enquanto ocorrem esses dois prazos aí, uma das regras que está valendo é a alíquota de contribuição dos servidores ativos, aposentados e pensionistas. Então, estados e municípios que não adotarem a tabela progressiva da União, eles devem ter uma alíquota de, no mínimo, 14%. Então, a tabela progressiva da União, Rui, ele varia de 7,5% a 22% de acordo com o salário do servidor. Então, aqui a nível estadual, o governo de Fátima ainda está em negociação com o Fórum dos Servidores, né? Mas o governo de Fátima ele quer enviar até a próxima terça-feira a proposta de reforma à Assembleia Legislativa. E aí a taxação dos aposentados tem sido o maior impasse nessa negociação da reforma de Previdência aqui no estado do Rio Grande do Norte. Os trabalhadores estão muito preocupados com isso, né? Os inativos também. Sim, né? Lembrando que o funcionalismo público ele vem sendo, principalmente o funcionalismo do Estado, né? Vem sendo muito maltratado, né? Demorou a ter, algumas categorias demoraram a ter um plano de cargos e carreira. Sim. E ainda por cima esses planos, né? O governo Robson deixou aí 4 folhas por pagar, né? É um prejuízo muito grande para o trabalhador ativo e também para os inativos, né? Isso. E aí, como é que acontece hoje, Rui? Atualmente só existe cobrança dos inativos que recebem a partir de R$ 6.101,05. E a proposta do governo Fátima é isentar os servidores que recebem de um salário mínimo até R$ 2.500, certo? De acordo com a proposta de alíquota progressiva apresentada pelo governo do estado, até o momento, as contribuições fixas passam de 11% passam a variar de 12% até 18,5%, o que deixaria o Rio Grande do Norte com o segundo maior teto do Nordeste, perdendo apenas para o Maranhão, que taxa em 22% os servidores que recebem mais de R$20 mil. Para a equipe do governo Fátima, a reforma ele protege o servidor que ganha menos. E a redução feita na taxa de isenção é a maior do Nordeste, é o que o governo tem dito ao Fórum dos Servidores nas negociações, né, na apresentação da proposta. O fato é que os servidores fizeram uma greve, né? Sim, 2 dias agora, né? Pois essa semana, então, 3 e 4. Tem setores que estão profundamente insatisfeitos, né? É importante que o governo ouça as reivindicações, negocie, né? Ao contrário do que o governo federal tem feito, né? O governo Bolsonaro bate a cara em todo e qualquer, bate a porta na cara de todo e qualquer trabalhor, né? Não há diálogo, né? Não tem diálogo. A marca do tem governo diálogo. é a falta do diálogo. É lamentável isso. Esperamos, o governo Fátima até aqui tem negociado, né? Isso aí é um ponto positivo, mas tem que manter o diálogo aí, tem que ouvir os trabalhadores, né? Porque isso aí vai mexer com a vida de muita gente. Muita gente. Agora são 12 horas e 52 minutos. Vamos para um intervalo rápido de 1 minuto e na sequência nós conversamos com o coordenador geral e com o diretor do Sindipetro, Ives Cossini e Rodolfo Vasconcelos. Na pauta, a greve dos petroleiros. Nós voltamos já. A gente volta já. Vamos lendo aqui os comentários do Facebook no intervalo. Tá conseguindo abrir aí, Rui? A internet tá... O Wellington tá sempre na escuta. Oi, Wellington. Abraço, Wellington Duarte. Parabéns, Aniversário de Wellington Duarte hoje. Parabéns. Wellington, você Parabéns pra você. Parabéns, Wellington Duarte. Então, os comentários Lili tá ouvindo o programa. Andrei, que nem passou aqui, deu uma moral pra gente. Valeu, galera. Deixa eu ver se eu abro. Tem uma pessoa aqui que nunca ouve o programa, viu, Jana?
Ah, minha mãe, com certeza minha mãe, Fátima Sá. Um beijo, maninha, grande, um beijo pra vovó, que eu sei que ela agora tá com a minha avó, com meus avós. Beijo na minha avó, no meu avô que tem 103 anos, Luiz. Deve estar lá escutando, acompanhando. Beijo, vovô. Você, Um Sebastião. beijão pra ele. Ah, muito bacana. E aí? O que mais, Rui? Tô agoniada aqui com a internet que não tô vendo nada. Passando do lado da Fazenda Pocinho lá, onde o pai dele Ah, organizou lá. deixa eu ver se eu Uau. melhoro a internet aqui. Ó, o Carlos Magno. Carnacins tem 2020. Oi, Carlos Magno. Mandou um oi pra gente. Traga sua alegria, sua fantasia. Volta depois desse, tá? Dia 8, apenas 15 horas. Você viu que eu botei uma notícia pra mim ou pra você, né? Não sei, mas isso ela... Quadro nacional, Aí vamos lá. a número de base, Isso. fazer mil, Patrocínio, Prefeitura do Natal. Leite Jabá, apoio, Universidade FM. Contrafluxo. Estamos de volta com o programa Contrafluxo e aqui conosco hoje o coordenador-geral do Sindipetro RN, Viscocino, diretor também do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Norte, Rodolfo Vasconcelos. Obrigado por terem aceito o convite. É Mais muito uma bom ter vocês aqui. Sejam Sim. bem-vindos. É uma satisfação nossa. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui sempre que precisar. Bom, nesta sexta-feira, dia 7 de fevereiro, os petroleiros completam o 7º dia de greve no sistema Petrobras. E a categoria ela se mobiliza contra 1.000 demissões na fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná e pede o cumprimento do acordo coletivo de trabalho, Rui. Os trabalhadores querem que a mesa de negociação seja reaberta na Petrobras e seja suspenso o anúncio de demissão em massa dos trabalhadores. Conforme a Federação Única dos Petroleiros, mais de 30 unidades da Petrobras, incluindo refinarias, terminais e plataformas, aderiram ao movimento em 3 estados. É isso, Ives? 3 estados? Isso, 3 estados. São cerca de 15 mil petroleiros parados. E para falar sobre esse quadro nacional, regional e local, da luta dos petroleiros e as adesões ao movimento, tanto nas áreas operacionais quanto administrativas, nós vamos conversar aqui com o coordenador-geral do Sindipetro RN, o Ives Cocino, com o diretor de comunicação, Rodolfo Vasconcelos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Ives, antes de qualquer anúncio de demissão em massa, o acordo coletivo de trabalho ele prevê que seja conversado, né, numa mesa de negociação com a representação dos trabalhadores. Isso aconteceu? Jana, isso não aconteceu, né? A nossa greve, ela vem muito marcada por essa questão de 1.000 demissões na fábrica de fertilizantes do Paraná e chega a ser cômico, né? E parafraseando aqui o nome do programa, né? Contrafluxo, mas os petroleiros do Brasil inauguram no governo Bolsonaro uma inédita reivindicação, que é manter e ampliar a produção das unidades da Petrobras. Quer dizer, vocês estão mobilizados para continuar trabalhando, é isso? Para ampliar a Exato. produção. Manter a produção? Para manter, porque a fábrica de fertilizantes está sendo hibernada, assim como muitas unidades, né? Como é isso? É hibernada? Explica Isso, pra né? gente. Na verdade, a Petrobras ela está vendendo muitos ativos que ela possui, inclusive aqui no estado do Rio Grande do Norte. E quando ela não tem êxito na venda desses ativos, ela simplesmente para a atividade desses ativos, ocasionando demissões. Mas, do ponto de vista da legalidade da greve, né, a gente vem denunciando o descumprimento do acordo coletivo. Porém, os petroleiros, desde sempre, isso está no DNA do petroleiro, ele traz a bandeira da denúncia dos desmandos e desmontes que a Petrobras vem sofrendo do governo Temer para cá, né? A Petrobras, ela vem sendo reduzida. Bolsonaro, Paulo Guedes e sua equipe econômica vem afirmando que vai desenvolver uma companhia desinvestindo. Em nenhuma tese de economia do mundo, nem liberal, nem conservadora, socialista, capitalista, nenhuma tese se propõe desenvolvimento sem investimento. Mas Paulo Guedes e Bolsonaro estão inaugurando também
essa metodologia no Brasil. Mas peraí, Ives, assim, o Brasil tem muitas fábricas de fertilizante? Como é que é isso? O Brasil não pode possui. abrir mão de uma fábrica? O Brasil hoje, ele importa quase 100% dos fertilizantes que ele utiliza. Nós somos um país agrário, né? Nós produzimos muitos produtos do agronegócio e nós importamos 90% dos nitrogenados que consumimos no Brasil do Irã. O Irã, que recentemente teve um tensionamento aqui com os Estados Unidos. E claro que o governo Bolsonaro também mantém ótimas relações com o governo do Irã. Sem sombra de dúvida, né? Nós tivemos um fatídico episódio no porto de Santos em que um navio iraniano não foi abastecido por ordem direta do presidente da República, Bolsonaro, mas que tão logo alguém o advertiu da condição de dependência que o Brasil tem com o Irã, né? Esse entreposto, né? Foi resolvido, foi solucionado e contornado. Mas então, 10% disso aí, 10% do consumo brasileiro de fertilizantes é produzido pela Petrobras, é isso? Em tese sim, né? São as maiores fábricas. Ela responde por quase a totalidade da fabricação de fertilizantes aqui no Brasil. Agora, me diga uma coisa, eu tenho visto notas da FUP, né, matérias dos sindicatos federados à Federação Única dos Petroleiros, vocês falarem que essa greve ela extrapola, e você está explicando aqui, extrapola a pauta meramente corporativista, né, e vai de encontro, na verdade, à luta mais geral da sociedade brasileira. Vocês poderiam explicar um pouquinho mais quais são essas pautas? Que pautas mais amplas são essas? Isso. Jana, vou dar um exemplo. Né? Nesse processo de parada das unidades, o Polo de Guamaré, ele possui 5, Polo de Guamaré no estado do Rio Grande do Norte, possui 5 plantas de processamento. Dessas 5 plantas de processamento, 2 já estão paradas e as 3 restantes funcionam com aproximadamente a metade da sua capacidade. A arrecadação da Petrobras através de impostos, taxas e contribuições para o governo do estado corresponde a aproximadamente 1,5 bilhão por ano. Se hibernar as atividades da Petrobras no estado do Rio Grande do Norte, como o Polo de Guamaré vem sendo preparado para isso, a Petrobras vem se retirando do estado, nós estamos falando de um cenário caótico para a sociedade potiguar. Quantos empregos o Rio Grande do Norte pode perder? O Rio Grande do Norte já perdeu aproximadamente 39 mil empregos. Nossa. Só com a redução das atividades da Petrobras. Né? E ele pode perder aí mais em torno de 20 a 25 mil empregos. Você está falando de empregos diretos? Diretos e indiretos. Tá certo. A nível nacional, Rui, só para você ter ideia, diretos, acumula-se 270 mil empregos no Brasil, foram perdidos só ligados ao petróleo. E se considerarmos a cadeia completa gira em torno de 2,5 milhões de empregos. É muito emprego. Representa em torno de quase 20% do número de desempregados que estão aí. Então veja a significância, né, da Petrobras e da sua cadeia, né, que tem sido desmontada, inclusive com a própria Lava Jato. Claro, a Petrobras é uma empresa de todos os brasileiros, né? Investimos impostos na Petrobras, todo mundo acaba dependendo da Petrobras, né? E a produção de combustível, como é que está? A produção de combustível, o que é que acontece, Rui e os nossos ouvintes? Hoje, o potiguar, o paraibano, o pernambucano, o cearense, né, os estados do Nordeste, eles consomem uma grande quantidade de gasolina que é importada pelos terminais aquaviários que a Petrobras possui hoje no Nordeste e no país como um todo, tá? Então, a Petrobras está deixando de produzir e está importando. E mais uma coisa inédita que o governo Bolsonaro foi capaz de fazer no seu governo. O governo Bolsonaro, né, que produz petróleo aqui ao custo de reais, né, e exporta isso, tá, exportando óleo cru, nós exportamos a commodity, a matéria-prima, e importamos o petróleo processado, refinado. No atual governo Bolsonaro, nós batemos o recorde da taxa cambial do dólar. O dólar nunca teve um valor tão alto na sua paridade com o real como agora no atual governo Bolsonaro, né? E especificamente nessa última semana.
Resumindo, Tá certo? Resumindo, a pessoa paga muito mais caro o combustível, gasolina? além de comprar gasolina mais caro, Rui, nós ainda temos o impacto da taxa cambial, que é a conversão do valor daquele combustível que foi comprado em dólar para reais. Então, como é que fica isso? Tem prejuízo para a Petrobras nessa brincadeira? Um prejuízo extremo. Agora, esse prejuízo ele vem sendo mitigado para a Petrobras e para outros importadores, que a Petrobras ela não vem sendo a protagonista dessas importações, são outros importadores, mas nós verificamos que quem está pagando a conta é o consumidor, é o colega que está comprando gás de cozinha, é o colega que está abastecendo o seu carro, é o caminhoneiro que está colocando o diesel no seu caminhão. O preço de tudo isso que nós pagamos na importação é refletido na bomba para o consumidor final. Agora me diga uma coisa, e como é que está esse movimento grevista aqui no estado do Rio Grande do Norte? Que atividades o Sindipetro RN está realizando? Aqui no estado do Rio Grande do Norte, todas as nossas bases já se incorporaram às atividades de greve, né? O que nós estamos passando nesse momento é de uma ampliação e de uma maior radicalidade nesse movimento. Tá? As bases do refino, das unidades de refino, elas têm um nível de radicalidade maior porque estão no seio de toda essa discussão, né? Mas aqui no Rio Grande do Norte a gente está tendo uma ampliação da adesão dos petroleiros e hoje, já no início da manhã, estivemos no Alto do Rodrigues e tivemos uma adesão massiva e consciente de aproximadamente 300 trabalhadores. Rapidinho, Ives e Rodolfo, peraí, o consumidor não está ganhando nessa brincadeira de tirar dinheiro, de reduzir investimento na Petrobras. Né? O consumidor está perdendo dinheiro porque o combustível aumenta. O Estado perde arrecadação, né? Estados e municípios estão perdendo, estão reduzindo royalties. A União acaba perdendo também, né? Você está liberando patrimônio. Quem é que ganha nessa brincadeira aí? Quem está ganhando são as pessoas que estão justamente nos fornecendo esses produtos e levando o nosso dinheiro, que são a Shell, a Exxon, a Total. Né? Então é o Brasil acima de todos, né? Isso. Beleza. Nesse movimento, só para a gente encerrar, a gente está com o tempo bem estourado aqui, mas eu tinha feito aqui uma observação, porque nesse movimento grevista nas redes sociais, a deputada federal, Jandira Fegali, que é médica, né? Ela denunciou o autoritarismo da gestão da Petrobras, que negou o acesso da parlamentar à sala onde estavam os petroleiros para que pudesse checar a integridade física dos trabalhadores, né? Os trabalhadores que estão... É uma comissão permanente de negociação que está lá no Rio. Ela, inclusive, ia dar esse suporte. Na sede, né? Jana. Isso. E aí a direção da empresa utilizou um forte aparato policial, né? E segundo a deputada, é a primeira vez que ocorre em toda a sua vida pública como parlamentar, que ela disse, abre aspas, um desrespeito explícito da nova direção da estatal com o mandato parlamentar. Agridem as prerrogativas de um deputado em exercício do mandato conferido pela população, fecha aspas. Estamos falando de uma parlamentar, mas eu queria saber de vocês dois. Tem chegado denúncias do sindicato de assédio pelas gerências também dos trabalhadores em greve? Jana, veja, é uma total truculência. Ora, se eles fazem esse tipo de atitude com a parlamentar que está lá exposta, né, para tentar ampliar o diálogo junto com a sociedade, inclusive a gente já tem uma bancada que se estendeu, está lá no Congresso de Petroleiros, que está fazendo o diálogo com os demais parlamentares, né, imagine dentro da categoria petroleira, de fato eles estão assediando o tempo todo, individualmente, alguns gerentes fazem esse tipo de assédio individual, e a gente pede que todos os petroleiros e petroleiras procurem seus sindicatos, porque a crescente do movimento está realmente intensa. Desde o dia 1º, você citou no início aí que eram 30 bases, já estamos em 70 bases, Jana. E das 13 refinarias, já estamos com 11 ativas, na realidade, participando do movimento. E o movimento, na realidade, é para participar 100% da capacidade produtiva das refinarias. A gente quer capacidade total, onde a Petrobras está querendo, na realidade, reduzir a sua capacidade para, de fato, vender. Né? Ela está apequenando a Petrobras e o presidente Castelo Branco já disse, quer concentrar as atividades só no Sudeste. O Rio Grande do Norte, junto com o Nordeste e o Sul,
extinguir através da venda ou fechamento das suas instalações. Bom, Gente, a gente agradece demais, viu? nós Muito conversamos importante esse papo. Nós conversamos aqui com o coordenador, né, Rui Geral, do Sindipetra RN, Ives Cocino, com o diretor da comunicação, Rodolfo Vasconcelos. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês no programa Contra Fluxo. E aí, Rui, vamos para o destaque da cultura? Vamos lá. Contrafluxo, momento cultural. Bom, final de semana quase carnavalesco chegando na capital potiguar. Hoje, sexta-feira, dia 7 de fevereiro, nós temos feira na calçada no estúdio Carlota, Rui. O evento vai contar com poesia e teatro, com sarau Insurgências Poéticas, com o espetáculo Cartas para Corações Selvagens e um bailinho de carnaval com Irã Barreto e Jamile Mendonça. Abrindo a festa, teremos o setlist de músicas especiais de Carlota. O Na Calçada ele conta com feira criativa, com muitas marcas novas e produtos carnavalescos, além da área de alimentação com muitas variedades de cerveja artesanal. Olha aí, para quem gosta de cerveja artesanal. Acontece logo mais, das 16 até 21 horas. E a entrada é gratuita. Muito bom. O Insurgências Poéticas, né, vai estar na parceria com eles. É um projeto muito bacana. Um beijo para o Tiago, um beijo para a Michele Ferrer, né, para o pessoal que produz. Enfim, muito bacana. Eu vou aproveitar, né, antes de chamar o próximo destaque da cultura, mandar um beijo para Concita Alves, Lenira Fonseca, Felipe Lima. Lenira. Olha aí, Felipe Lima sempre na escuta, hein? Irene Alexandria, o pessoal que está sempre ouvindo, prestigiando nosso programa, mandando comentários aí pelas redes sociais. E aí o nosso próximo destaque, de volta à terrinha, uma figura extraordinária, né? O grande Diogo Guanabara. Ele vai estar no Som da Mata, que é um outro projeto fantástico, genial, né? Que acontece sempre lá no Parque das Dunas. Vai apresentar seu novo trabalho, que irá dividir em duas partes, né? Na primeira vai mostrar o resultado da mistura do choro com alguns elementos eletrônicos, né? Uma espécie de eletrochoro, uau, cheio de guerigueri aí, com roupagens inusitadas para os clássicos desse gênero musical, né? Isso aí é bacana, viu? O Diogo é um craque, né? Um artista, que tem uma carreira, começou garotinho, né? Criança já rodou o Brasil, rodou o mundo, né, levando a sua música. É no próximo domingo, 9 de fevereiro, a partir das 4h30, no Anfiteatro Pau Brasil, do Parque das Dunas. Fim de semana também, Rui, de torcida pela vitória e premiação do documentário brasileiro no Oscar, o Democracia em Vertigem, da cineasta Petra Costa. Vamos assistir e torcer. Bom, chegando ao fim, mais um programa Contra Fluxo. Queria agradecer mais uma vez a parceria, o apoio e, sobretudo, o incentivo que o colega Edinaldo Martins tem oferecido à realização desse programa. Obrigada, Edinaldo. Agradecer também a presença do coordenador-geral do Sindipetra RN, Ives Cocino, da presença do diretor de comunicação do Sindipetra RN, Rodolfo Vasconcelos. Obrigado pela participação de vocês, pela disponibilidade de conversar aqui conosco, esclarecer um pouco mais sobre esse movimento grevista dos petroleiros. Agradeço também aos ouvintes da Rádio Universitária, aos que nos acompanham pela transmissão ao vivo, pelo Facebook. Galera, obrigado pela audiência. Nos encontramos na próxima sexta, às 12h30, aqui na Rádio Universitária. Lembrando que você também pode acompanhar o programa pelas nossas redes sociais. Esse programa foi pro Wellington, viu? O Wellington Duarte fazendo aniversário hoje. Então, um beijo, pessoal. Parabéns pro Wellington. Valeu, Jana. Valeu, Rui. Boa Valeu, tarde. Edinaldo. Um ótimo fim de semana para todos. Valeu, galera. A Universitária apresentou Contrafluxo. Realização ADURB Sindicato. Valeu. Vamos fazer pelo meu, assim, alguém... Muita força aí pro evento. Rádio Universitária.